Sejam bem-vindos em mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Estamos no segundo livro dos Reis. Vamos ler hoje o verso de número 8, a partir do verso de número 8, que é a derrota de Amazias. E, meus irmãos, temos umas coisas interessantes aqui nessa leitura para discutir, para ler, né, e para falar, meditar a respeito delas. E toda a história no Velho Testamento não é só história. Não, o Velho Testamento não é só história. A capacidade de enxergar isso nos dias de hoje, pensar nos dias de hoje, é para nós uma virtude muito grande, viu? Então, te convido a ler comigo hoje a partir do verso de número 8. O verso 8 é a derrota de Amazias. Então Amazias enviou mensageiros. Aliás, antes da leitura, deixa-me voltar um verso da leitura que nós lemos ontem. É o verso 7. Até podia ter colocado aí na tela a partir do verso 7. Mas vamos lá. No verso 7 está falando de Amazias ainda, claro. Este feriu a 10.000 edomitas. Edomitas. Essa informação vai ser interessante agora no decorrer da nossa leitura. Feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou a Jocteel até o dia de hoje. Sela ou Selá, deve ser Sela, é o nome da capital dos edomitas. Quem é Edom? De onde veio os edomitas? É Esaú. Então edomitas são os descendentes de Esaú. Jacó foi mudado de nome e aí sua tribo passou a ser a de Israel. Seu nome passou a Israel. Mas não foi só Jacó, Esaú também teve seu nome trocado de Esaú para Edom. Ou pelo menos chamado de mais um nome, que é Edom. Edom quer dizer vermelho. E aí não se sabe dizer se é por causa que ele era um moço ruivo, vermelho, vamos dizer assim, naquela linguagem lá, ou se porque o prato de lentilhas no qual ele trocou a sua primogenitura era vermelho. Então passou a ser chamado de Edom, vermelho. Pois bem, nós lemos no verso 7, disse que Amazias, o rei de Judá, que reinava em Jerusalém, feriu a 10.000 edomitas. Tudo bem até aí? Vamos ler agora o verso 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Essa expressão ela não é entendida facilmente. Vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Isso aqui é uma parábola, hein? Ele respondeu em uma parábola. Na verdade, feriste os moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disto e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam da casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria.
Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, o verso 15 e 16 que acabamos de ler confunde um pouco a gente, porque ele está falando de outro rei, conforme aos atos de Jeoás. Mas a história aqui não é de Jeoás. Esses dois versos, 15 e 16, eles são repetidos. Eles estão aqui, no capítulo anterior, no capítulo 3. Ora, quanto ao mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, é o mesmo verso, igualzinho. E o verso 3, e Jeoás dormiu com seus pais, verso 13. Capítulo 13, verso 13. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão, olha no capítulo 14, verso 16, e dormiu com seus pais e foi sepultado junto com o rei de Israel, e Jeroboão, seu filho. É uma repetição, não dá para saber se foi de propósito ou se foi um erro de quem estava copiando a Bíblia, mas repetiu, contando de um rei lá atrás, que já tinha morrido. É curioso, porque a Bíblia repetiu os dois versos depois de contar de Amazias. E por que será? Será que é para a gente comparar a história de Jeoás com de Amazias? Talvez seja, né? Mas estou apenas fazendo uma informação que o 14, verso 15 e 16, é a repetição do 13, verso 12 e 13, voltando à história de um rei que já tinha morrido. Mas a história real é de Amazias, que foi um bom rei. Mas vamos ver os pormenores? Aqui é onde a gente começa a ver e ficar até meio encabulado. Meu Deus, mas um bom rei não podia ter terminado bem até o final da sua vida? Lembra-se de Joás, o rei que subiu ao trono menino? Um bom rei quase toda a sua vida, mas no final acabou falhando. E Amazias, um bom rei, agradou a Deus. Não foi como Davi, é claro, mas foi um bom rei. Mas no final ele lutou contra os Edomitas. E aí, quando ele lutou contra os Edomitas, ele venceu os Edomitas. Tomou a capital de Edom, que é a cidade de Selá, está no verso 7. E ele ficou muito orgulhoso da vitória. Ficou tão satisfeito daquela vitória que desafiou o rei de Israel. É isso que significa, vem, vejamo-nos face a face. Vamos medir força nós dois? Uma guerra do norte com o sul, aliás, do sul com o norte, porque Amazias era rei na parte sul, na parte de baixo, e ele desafiou o norte, que era um rei muito mais poderoso, muito mais, um poder militar muito maior, e ele desafiou. Por que ele desafiou? Porque ele estava ensoberbecido, orgulhoso da vitória que ele tinha vencido os Edomitas. Eu já mostrei em outra ocasião a capital de Edom, essa cidade de Sela. A capital era incrustada na pedra. Eu acho que se for procurar aqui nós vamos achar. A cidade se chamava, o palácio se chamava Petra, e era realmente dentro da pedra. Talvez algum irmão aí vai lembrar dessa cidade na pedra, um palácio na pedra, os portões. Então, ele ficou muito orgulhoso, porque ele venceu essa cidade de Petra, matou 10 mil homens. E quando a gente chega em Crônicas, diz que ele ainda escravizou mais 10 mil. Então, vou falar na linguagem de hoje, subiu para a cabeça. E quando aquilo subiu para a cabeça, ele ficou tão satisfeito consigo mesmo que ele falou para o rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir nossas forças? Vamos enfrentar um ao outro agora? Que besteira, gente, que besteira. O orgulho, a soberba
de achar que ele ia fazer a mesma coisa com o reino do norte. Por que ele não fez? Ele não era um rei que fez as coisas que eram retas? Pois é, vou mostrar para vocês aqui a escritura do Crônicas, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 25, verso 14. Essa informação que eu vou falar não está aqui, nós não lemos ela em Reis. Sabe o que ele fez quando ele venceu os edomitas? Ele pegou os ídolos dos edomitas, trouxe para Jerusalém, que era a capital de Judá, trouxe para Jerusalém e a Bíblia diz que ele se curvou e adorou aos deuses dos edomitas. E Deus ficou irado com ele. Ora, ele, no começo do capítulo 14, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto. A única coisa que ele não fez foi tirar os altos, os lugares de adoração que tinha Israel, mas fez o que era reto. Mas, quando ele venceu os edomitas, ele naturalmente ficou orgulhoso, trouxe de lá os deuses pagãos, os ídolos, segundo Crônicas, capítulo 25, verso 14. Vou ler aqui para você as palavras que fala aqui, ó. Verso 25, capítulo 25, verso 14. Sucedeu o quê? Depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Seir era a montanha, era a região que Deus tinha dado para Esaú morar. Então chamava os filhos de Seir, quer dizer, os filhos que moravam na terra de Seir, que são os edomitas, certo? Trouxe os deuses e tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Gente, ele já tinha agradado a Deus, ele não precisava daquela idolatria. Ele não precisava de ter trazido, ele já tinha vencido. E os deuses que nem tinha livrado os edomitas, porque se fosse deuses que tinham livrado os edomitas, até pela lógica humana, ele podia até pensar, não, vou adorar, porque eles venceram, o Deus deles é forte. Não, o Deus deles era fraco, perdeu a guerra, e eles ainda assim trouxe os deuses e adorou, inclinou diante dele, queimou incenso para eles. O verso 15 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta que lhe disse: por que buscastes os deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Por que você foi atrás de Deus que nem defendeu o povo dele? E você ainda foi pegar eles. Duas coisas nós estamos vendo nessa leitura, gente. Duas coisas. A adoção de deuses pagãos, por qual razão a gente não sabe imaginar, por que eles tinham que trazer esses deuses, e outra coisa é ficar orgulhoso da sua vitória. Ficou orgulhoso e falou para o rei de Israel, que governava em Samaria: vem, vamos medir forças. Aí, o rei de Israel usou uma parábola, a parábola do cardo e do cedro. O cardo é o espinho, é uma vegetação rasteira, baixa e temporária, que na época da seca se seca, morre e o fogo consome. Em outras passagens da Bíblia, tem a ilustração do fogo do cardo, querendo dizer o fogo do espinheiro. Querendo dizer que é um fogo que queima rapidinho e acaba. É como o fogo da palha. E o cedro? O cedro é uma árvore muito frondosa, durável, que não tem seca, não tem nada que mata ela assim tão facilmente. E aí, o rei de Judá, que não queria briga, que não queria guerra, respondeu em parábola, dizendo assim: o capim, o espinho, o mato, que é passageiro, que não é nada, um animal do campo pisa ele e ele morre. Ele desafiou o cedro, uma árvore frondosa,
permanente, duradoura, que dura séculos, anos, eu não sei se séculos, mas dezenas de anos. O que o cardo tem que desafiar o cedro? Ele fez uma parábola, ele disse, por que você está me desafiando? Fica quieto na sua casa. Você venceu aí a Bíblia diz aqui que ele venceu os moabitas, eu acredito que foi apenas uma troca, né? Ele disse aqui, ó, na verdade feriste os moabitas. Talvez até tivesse moabitas no meio, né? Mas o que o rei estava dizendo é, você é um mato, um capim, e está desafiando o cedro. Você realmente venceu os edomitas, os moabitas, mas por que você não volta para casa? Fica quietinho aí no seu canto e aí, gente, parece, a Bíblia não disse, parece que teve entre eles o interesse de casar um filho de um com a filha do outro. Um casamento que era comum, você já viu isso acontecer na nossa leitura antes, era comum, mas um dos dois não quis. E aí alimentou uma inimizade, uma animosidade entre eles. Por isso que ele disse aqui assim, ó, o cardo disse ao cedro, dá tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo passaram e pisaram o cardo. Aí ele disse, falou sobre os moabitas, na verdade você venceu, você teve essa vitória contra esses 10.000 edomitas aí, tá muito bem, mas fica em tua casa, por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Consegue ver agora o tanto que fica mais fácil da gente entender? Soberba, gente, orgulho. E o orgulho foi a queda desse rei. Aí a gente tira uma lição para nós, né? O orgulho levou ele à queda. E não foi só o orgulho, como já acabamos de falar aqui com vocês. Também o fato dele ter trazido deuses estranhos de lá para cá, de gente que ele venceu e adorar. Por que não deixou esses deuses lá? Não servia nem para eles, do qual perderam. E ele trouxe aqueles ídolos, ajoelhou para eles, fez orações para ele, queimou incenso para eles. Para quê? Então, não adote o que não serve nem para o inimigo. Não adote políticas, hábitos que estão levando o próprio mundo à derrota. Às vezes, um homem pode ser tentado a tomar os hábitos do mundo, que estão levando eles mesmos ao vício, à morte e à doença, e um cristão tem que trazer aquilo para a sua vida. O vício na bebida, o vício no cigarro, olha, isso não tem dado certo, esses vícios não tem dado prazer definitivo, alegria, nem para os ímpios, muito menos para um filho de Deus. E a outra mensagem é da soberba. Por que você não fica quieto no seu lugar? Deus te deu uma vitória? Aí, se a gente for voltar lá na história dos edomitas, eles no passado estavam sob o domínio de Judá. Mas agora não estava mais. Ele foi, venceu, trouxe de volta aquela conquista. Então, o outro rei estava dizendo para ele, fica satisfeito que você conseguiu essa vitória. Fica satisfeito. Mas ele não ficou satisfeito. E também, gente, porque Deus queria trazer um juízo para ele por causa dos ídolos. Consegue ver? Talvez você vai ter que ler de novo para conseguir compreender a história e tudo. Na leitura de 2 Crônicas, que é uma repetição dessa história, só que escrito por outro autor, então acrescenta informação nova. Quando a gente lê em 2 Crônicas 25, a gente vê o homem de Deus falando com Amazias 2 vezes. 2 vezes. Deus repreende ele 2 vezes. E mesmo assim ele resiste. E aí sela a derrota. Uma pessoa que entra por um caminho da idolatria, da soberba, é repreendido por Deus e não aceita, está fadado ao fracasso. Correto? Concorda comigo? Está fadado ao fracasso. Pois Davi e outros reis, todos erraram, mas quando o homem de Deus vinha e falava com eles,
No caso de Davi, ele rapidamente se corrigia. Amazias ouviu ao homem de Deus 2 vezes e não se corrigiu. É por isso que aí na história aqui, ele enfrentou, aí deu a guerra mesmo entre o rei. Ele foi lá e procurou o rei, e não ouviu o conselho, procurou o rei de Judá, lutaram, perderam. A Bíblia diz aqui que Acasias veio a Jerusalém, rompeu o muro por 400 côvados. Deixa eu ver aqui, para falar para vocês, 400 côvados vezes 0,45 centímetros aproximadamente, que é essa medida, 45, um côvado é a medida do cotovelo à ponta dos dedos. Então a medida aproximada é 45, pode ter diferença. Então 400 côvados daria 180 metros. 180 metros no muro de Jerusalém, que ele arrebentou, quase 200 metros que ele arrebentou, passou com o exército tudo, acabou com o templo, levou o ouro do templo. Precisava disso. Essa é a vitória. Gente, de todos os reis de Judá e de Israel, o único que foi levado preso foi esse aqui, Amazias. Foi o único que foi levado preso, e o que a gente percebe pela história é que ele morreu preso lá em Samaria, e ele ficou preso lá até o outro rei morrer. Até Acasias morrer, ele ficou lá preso. E aí seu filho começou a reinar em Jerusalém, né? Porque o pai estava preso, tinha sido levado escravo. Ele não morreu, ele ficou preso. É a única história entre Judá e Israel que um rei leva o outro preso. Por causa do orgulho. Se ele tivesse morrido, ainda não tinha lembrado, não tinha visto, né? Não tinha pensado tanto no seu orgulho, não tinha sido tão humilhado e pensado quanto deu errado o final da sua vida. Toma isso aí para você como uma mensagem, peça a Deus, como eu tenho pedido, Senhor, me dá também sabedoria para me aprender com esses erros. O nosso Deus é o único na nossa vida. Orgulho, prepotência, arrogância não cabe na vida cristã, não cabe. Orgulho por causa de nada, tudo é a misericórdia de Deus. Não temos mérito algum. Deus possa completar essa mensagem no seu coração. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe a cada um. Eu procuro ler os comentários, as mensagens depois. Vocês que mandam comentário durante o dia, melhor ainda, que fica registrado no comentário do vídeo, né? Eu leio lá. Deus abençoe a todos. E se o Senhor permitir, amanhã continuamos. Vamos sem pressa terminar o capítulo 14 e seguir adiante. Deus abençoe a todos. Com Deus, gente.